Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso evento e responder algumas das questões. Aproveito para agradecer as várias questões que nós recebemos, ótimas questões que nós estamos aqui animados e vamos tentar respondê-las o máximo possível. E aí eu vou começar com uma resposta que eu acho que é apropriada aqui para iniciar essa sessão, que é qual a diferença de hyperautomation para simples automação? Romão, fala um pouco mais sobre esse assunto aí para a gente. Legal, bom dia pessoal, tudo bem? Eu acho que tem uma diferença básica da automação para a hiperautomação. Quando você fala de automação, você pode fazer ela simplesmente com uma linha de código, usando um Python, uma tecnologia simples, uma programação, e vai gerar uma automação. Você pode consumir isso dentro de uma solução, como nossos parceiros, que a gente já tem, utilizar somente o Robotic Process Automation e automatizar um processo. E quando a gente vai para a hiperautomação, a gente está realmente falando de usar todo o potencial da automação, utilizar o ecossistema de tecnologias diferentes para poder gerar mais automações inteligentes. Ou seja, no final, você consegue eliminar. Voltando um passo, né? Na automação, muitas vezes, você tem vários tipos de automação e até automação que depende de uma ação humana no meio dela. E quando a gente vai para a hiperautomação, a gente está falando de zero intervenção manual, o gerar o máximo possível da automação utilizando esse ecossistema de tecnologias, como a IA, Analytics avançada e o próprio RPA. Então, acho que essa é a diferença básica. Bacana. E aí, aproveitando, vou emendar uma outra questão, a pergunta que fazemos internamente é: por onde começar? Diagnóstico? Tem receita pronta? Quer responder essa, Marcos? Eu acho que o Romão já deu a deixa. Acho que uma das formas mais tranquilas para a gente começar dentro de uma organização, que eu diria com um ROI mais curto, com um investimento mais seguro, com menos risco, é de fato pela automação, né? Caminho automação, hyper automation, né? Então, pelo RPA, mesmo que você tenha sistemas legados, e aí em cima do RPA começar a implementar tecnologias disruptivas e ir caminhando para Hyper Automation com inteligência artificial. Então, hoje a gente tem disponível no mercado inteligências artificiais que a gente pode usar junto com RPAs e você começar a ter esse ambiente de Hyper Automation com risco baixo, mais uma vez, e com ROI bastante interessante para a sua empresa. Ele comenta se há receita pronta, né? No final da pergunta dele. Eu acho que a gente nunca fala em receita pronta na tecnologia, mas sim o uso de best practices, né? Acho que a gente sabe por onde começar avaliando os melhores processos que podem trazer mais resultados em curto tempo, né? Para fazer sentido. Exatamente. Receita pronta, eu nunca vi em nenhum lugar receita pronta, Não né? tem. E eu acho que é isso que é o bacana de você também ter uma empresa, uma consultoria para te assessorar e caminhar lado a lado contigo, carregando para sua experiência vários cases que já foram feitos em outros lugares, né? Exato. Então, a receita mais pronta que eu diria tente fazer isso com quem já fez em alguns outros lugares para te acompanhar nessa caminhada, nessa jornada, entendendo quais são suas dores e quais são os melhores médios para essas dores, né? Que pode ser de fato Hyper Automation com o IA, mas pode ser outras tecnologias também que vai te ajudar na sua jornada, na jornada do seu cliente, na sua transformação digital de forma geral. Eu acho que tudo são lições aprendidas, né? E quanto mais lições aprendidas as pessoas têm, fica mais fácil implementar essas tecnologias, essas soluções. Então, de fato, contar com pessoas que têm lições aprendidas para aprender novas lições juntos, acho que é uma boa estratégia. E aí, aproveitando um termo que o Marcos comentou, eu vou pegar uma outra questão aqui que foi enviada, que é como podemos integrar soluções de IA e hyperautomation com os nossos sistemas legados sem comprometer a operacionalidade ou exigir grandes investimentos. Nós dois podemos responder essa, né, irmão? Eu começo aqui. Mais uma vez, eu acho que toda vez que nós falamos de sistemas legados, né, vem à nossa mente como é que nós integramos novas tecnologias e sistemas integrados. Você tem vários caminhos. Você tem caminhos de investimentos mais pesados, porém mais escaláveis e mais seguros, como você refazer sua arquitetura, caminhar para uma arquitetura de microserviços, entender como essa arquitetura de microserviços pode ser mais flexível para a estratégia da sua empresa, como a sua arquitetura de TI, de desenvolvimento de software, consegue
de uma forma mais rápida, mais barata no futuro, se adequar às possíveis mudanças de estratégias, e se acoplar mais facilmente a outros módulos. Então, esse é um caminho que pode ser percorrido. E o outro caminho, mais uma vez, né, que a gente reforça aqui, até por isso desse evento, que é mais com ROI mais curto e com risco menor, até para vocês experimentarem a entrada nesse novo mundo dessas novas tecnologias, de fato é pelo RPA, né? Então a gente entra pelo RPA, caminha por uma automação de simples para hyper automation. E mais uma vez, para ir para hyper automation, você não precisa ter uma super, hiper tecnologia complexa. Existem disponíveis no mercado, há disponíveis no mercado tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, e outras de data science também, que a gente consegue, a depender do seu negócio, implementar com alguma facilidade e rapidez, mais uma vez, com risco baixo e o ROI bastante curto. Eu acho que só complementando, porque ele fala de uma parte de integração com legado e tudo mais, e eu acho que sempre uma preocupação, as pessoas pensam, como é que eu vou consumir esse dado de diversos tipos de aplicação? Acho que tem um fato interessante que algumas soluções que surgiram mais recentes, que não são soluções de muitos anos atrás, elas já são nativas em quase todos esses softwares, então ela consome APIs de formas mais fáceis, então fica muito mais fácil você consumir dados de um lado para o outro e gerar esse tipo de Quando você automação. fala soluções, soluções de RPA, Exato. que elas já vêm com os seus módulos para a gente conseguir muito facilmente se conectar com esses diversos Exato. Com softwares APIs prontas, legados, você... APIs prontos. Bacana. E acho que complementando, falando um pouco aí, um pouco da parte técnica, né, e dando exemplos, acho que talvez exemplificando um pouco mais o que o Romão acabou de dizer. Então, se eu tenho um sistema legado, mas eu tenho ali um banco de dados, às vezes não está em microserviços, é uma tecnologia antiga, etc., mas falta, às vezes, algum processo, falta algum desenvolvimento que precisa ser feito para otimizar um processo novo na empresa, um processo que modificou. Eu posso usar a Hyper Automation, fazer alguma coisa paralela, que vai acessar o banco ou vai imputar dados naquele banco, vai coletar dados de outro lugar, fazer esse processamento, então colocar esses dados dentro do meu sistema legado, ali do meu ecossistema legado. Isso é rápido para fazer, né? É muito mais rápido que desenvolver um microserviço ou mudar uma arquitetura. É, claro que sempre depende do processo, a agilidade aí, mas eu consigo ir criando hiperautomações que vão complementar ou vão fazer parte desse ecossistema legado que eu já tenho, interagindo com o banco de dados que já existe, algum outro artefato que tem no e-mail, né? Então, banco a gente sempre é o mais óbvio, porque eu vou colocar os dados naquele meu ecossistema já equivalente, já existente, né? Então, é uma das soluções que a gente já estudou e tem feito alguns casos para alguns clientes, falando de forma prática, né? Então, eu acho que isso ajuda a você fazer essa integração com um sistema legado. Pegando uma outra questão aqui, gostaria de ouvir sobre a aplicação dentro de contas a pagar, contas a receber, conciliação e fechamento financeiro. Hoje realizamos a controladoria, mas o fechamento mensal passa pelo Excel para depois um plano orçamentário. Meu interesse é automatizar o fechamento e gerar o orçamento realizado integrado com os ERPs dos clientes. Legal, interessante. Dentro de contas a pagar e contas a receber, né, a área financeira em si, ela tem um potencial de automação muito grande, muito grande. Geralmente são as áreas que a gente mais consegue ganhos operacionais, eficiência ou até mesmo ROI, né? O que que eu aconselho? Eu acho que o primeiro de tudo é você começar a sua jornada entendendo onde você pode gerar mais ganho. E eu acho que o ideal seria um workshop específico falando exatamente disso, abordando somente a área de contas a pagar e receber, e aí acho que a gente consegue te dar uma visão mais detalhada do por onde começar, mas acho que contas a pagar e receber, sem dúvida, é uma das áreas que você pode ter muito, muito ganho. Um dos nossos clientes aqui, nós desenvolvemos a automação direta para a parte de conciliação. Quando a gente fala de contas a receber, por exemplo, posso trazer o case da própria Monitora, e aí eu faço das palavras do Romão as minhas, em relação ao entendimento do processo específico de cada financeiro. De fato,
não há dúvidas. Quando a gente vai para a área financeira, para a área de departamento pessoal, é onde nós encontramos maior possibilidades de automação e hyperautomation, inclusive com o uso de IA, né? Voltando ao ponto aqui no nosso caso, o case aqui da Monitora, quando nós falamos de contas a receber, a primeira coisa que a gente faz aqui, quando a gente faz o fechamento do mês, é a recuperação de todo o histórico de todos os desenvolvedores, né? O que eles logaram em termos de desenvolvimento de software. E isso parte da ação humana desses desenvolvedores. Então, a gente automatiza desde este ponto todos os lembretes, toda a consolidação, as contas relacionadas às horas versus reis, para a gente chegar até a ponta de faturamento, né? Para fazer o faturamento, então, chegar no contas a receber. Então, tudo isso a gente já automatizou aqui dentro da Monitora, por exemplo. Em alguns outros clientes também, a questão de notas fiscais, de diversas prefeituras também, todas automatizadas. Na parte de departamento pessoal, que eu sei que não foi especificamente aqui da pergunta, mas quando você pensa nos seus sistemas de folha de pagamento, o RM, por exemplo, se integrando com sistemas de vale alimentação, vale refeição, que são diversos, né? Então a gente sabe que muitos departamentos pessoais têm pessoas específicas só para ficar transitando informação entre o sistema de vale alimentação, vale refeição, e sistemas de benefícios e o sistema de folha de pagamento. Então, tudo isso pode sim ser automatizado, e nós aqui temos larga experiência de fazer isso, já fazemos isso para vários clientes que estão hoje utilizando a parte de automação. E com o uso de inteligência artificial também, até para reconhecimento de documentos, para produção de documentos de integração entre sistemas produzidos por IA generativa, análise de currículo por IA generativa num primeiro estágio, para então você poder fazer o primeiro filtro quando você tem milhares de CVs para serem analisados, entre outras aplicações que a gente pode fazer com RPA, automação simples, plus hyperautomation com data science e data science e inteligência artificial. Bacana. Vou pegar uma outra pergunta aqui. Tem outras perguntas aqui que falam um pouco mais sobre a IA, né? É, e aí eu acho que convém pegar essa questão aqui, que ela está sendo bem discutida, eu diria, né? IA não pode ser a mesma moda como foi blockchain, beacon e etc. É, eu acho que não. Eu acho que o Beacon, propriamente, acho que não sei se dá para comparar com a tecnologia de blockchain, né, na mesma frase, mas o Beacon teve sua usabilidade, ainda tem, mas acho que está restrito ao que ele se propõe a fazer. Agora, o blockchain, eu acho que a gente ainda nem começou a andar dentro da tecnologia e o uso da blockchain, né? Quando a gente fala de transações seguras, a gente fala de transações descentralizadas, a blockchain ainda está gatinhando, né? A tecnologia já existe. Acho que a gente está num tempo onde a gente está ainda limitado ao uso dela, mas eu acho que isso ainda vai crescer exponencialmente e o uso da blockchain ainda vai ser muito, muito, muito utilizado nos próximos anos. Sem sombra de dúvidas, a blockchain ainda tem um potencial a ser explorado, né? Não acho que foi um hype também a blockchain, eu acho que a blockchain tá acontecendo também, mas eu entendo que há um tempo atrás esperava-se da blockchain um avanço muito rápido, num curto espaço de tempo, Exato. né? E o que acabou acontecendo é que ela está se consolidando, mas vergindo exatamente na parte de inteligência artificial, né? Se ela é um hype ou não, os principais institutos que classificam hype, ou classificam tecnologia já passaram dessa fase, já dizem que a inteligência artificial não é algo que vai acontecer, é algo de 0 a 1 ano, ou seja, Exato. se você não está usando de alguma forma, se você não está estudando, se você não está vendo como isso pode ajudar os seus negócios, com alguma certeza o seu concorrente está, né? Então, isso é o Gartner falando, não sou eu, nessa questão de que a IA já transcendeu o hype. Um outro ponto que pode nos mostrar isso é que você já vê países como os Estados Unidos ou a própria União Europeia ou o Reino Unido já começando a se mover fortemente para a parte de legalização de leis, vamos assim dizer, para gerir o uso de IA em seus negócios. Então, os Estados Unidos, por meio de seus estados, alguns estados já saem na frente, lançando algumas leis e alguns guidelines de uso de inteligência artificial, assim como, sendo um pouco repetitivo, a União Europeia e o Reino Unido também
já começam os estudos, já começam algumas leis entrando em vigência. Então, quando a gente percebe que os estados, né, que as federações, que os países começam a se movimentar para regular numa velocidade que a gente pensa que sempre a última coisa que acontece é regulamentação, e ela já está acontecendo, quer dizer que a gente já está, quem não está usando já está, de certa forma, atrasado. Então, por esses e outros motivos, a gente tem uma certa segurança em dizer que a inteligência artificial não é um hype. Se você pensar que isso vem sendo utilizado desde a década de 70, É. aqui na Monitora já faz mais de 12 anos que nós utilizamos inteligência artificial junto aos nossos clientes, não necessariamente generativa, IA generativa, que é o que trouxe muito essa a IA à moda agora nos últimos anos, mas como você fala de visão computacional, as próprias machine learnings e assim por diante, isso não é novo, né? Isso não é novo, isso já está acontecendo há décadas. Então, sem sombra de dúvida, eu diria com alguma certeza que não é mais um hype. E eu acho que existia alguma certa limitação, né? Em 98 eu já trabalhava com inteligência artificial, mas eu acho que existiam limitações da tecnologia da época, né? E hoje, você vê, a tecnologia dá saltos quânticos de um ano para o outro, né? Então, por isso a gente está, acho que olhando de mais de perto o uso e adoção da inteligência artificial com mais força agora, né? Até limitação de hardware, E né, para fazer hardware, os propriamente, processamentos que processamento. hoje eles colaboram muito. Eu acho que, pensando que hoje por conta da GenAI, inteligência artificial se tornou uma hype, porque aí todo mundo começou a ficar acessível a quem nem sabe o que é computador direito, não sabe o que é um software direito, mas ele consegue entrar lá no chat GPT, falaram para ele, fazer uma pergunta, ele vai ter uma resposta. Então isso gerou um frenesi, assim, né? Foi um Com boom. certeza. E acho que como toda tecnologia tem esse hype, depois tem essa parte de questionamento, de dúvida, discussões éticas e etc., que nós estamos vivendo, mas logo, assim, como aconteceu com outras tecnologias, ela vai entrar num momento de maturidade aceitável e vai se tornar estável. O fato é que, como o Marcos falou, antes acontecia isso muito em alguns anos. E isso não é mais o que vai acontecer, né? Os institutos já indicam. Em um ano a gente já vai passar dessa hype para essa questão de dúvida, discussões e entrar numa maturidade aceitável, estável e que faça parte dos negócios. Então, é normal esse questionamento, ele está acontecendo mesmo, mas a gente sabe que tudo indica, né, que logo já está num nível de maturidade, porque a gente já vê em produção, digamos assim, muitas soluções de IA e IA generativa que já agregam ao negócio, já fazem a diferença e já está caminhando para frente para evoluir isso, Você né? consegue consumir IA dentro do seu telefone hoje em dia, né? Exato. Então já estamos usando, né? Ah, pegando aí o gancho dessa questão de IA e tudo mais, uma outra questão que nos foi enviada é qual é a melhor estratégia para promover uma cultura de inovação que abrace a IA, considerando a resistência natural à mudança? Um grupo acredita que a IA irá tomar empregos, outros que não é segura. O que sugerem para lidar com isso institucionalmente? Eu posso começar a resposta, mas é uma pergunta super interessante, né? E a gente que está do lado de cá, fornecedor de tecnologia, integrador e tudo mais, o que que a gente vê em grandes empresas normalmente? Se a adoção da tecnologia, e aí eu não estou falando de automação, IA, blockchain, se a adoção da tecnologia nova que chega não for uma estratégia top-down, você vai encontrar ao longo do caminho diversas dificuldades. Então, acho que o primeiro engajamento começa na camada estratégica, né? Eu acho que os C-levels, os diretores, precisam estar convencidos de que isso é importante para a empresa, de que essa jornada vai começar e ela tem que ser adotada. Agora, se a liderança não acredita, dificilmente outros níveis. Então, acho que por onde começar, eu acho que qualquer área começa, mas sem o engajamento da camada de liderança, dificilmente a gente tem um sucesso nessa operação. Bacana. Bom, concordo plenamente com o que o Romão acaba de dizer, e eu diria, adicionaria o seguinte, vou dividir essa pergunta em duas, né? Eu vou desconsiderar a IA e vou ficar com a parte de inovação, né? Qual a melhor estratégia para promover uma cultura de inovação? Na minha fala aqui na palestra que a gente proferiu há algumas horas aqui com vocês,
Eu usei um exemplo de uma música do Legião Urbana que fala, né, que a primeira vez quase sempre é a última chance, né? E na nossa cultura latina, inclusive dos negócios, a gente percebe isso acontecendo com muita força, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Na maior parte das empresas não há espaço para erro. Se você administra uma cultura empresarial onde não há espaço para erros, então não há espaço para inovação. Porque a inovação é você errar para acertar, né? É óbvio que você tem metodologias que fazem isso de uma forma um pouco menos arriscada, como agilidade, que permeia a cultura de que você vai fazer isso em interatividades pequenas, né? Em ciclos pequenos, para que você consiga entender por onde caminhar, e assim que você entende, então você consegue escalar isso com maior força, né? Então, por isso que é tão usada a agilidade, não é só porque é uma moda, mas é porque ela te permite errar com segurança em curto espaço de tempo, barato, com risco baixo, para que você consiga acertar de forma eficiente e mais rápido, né? Então, a primeira coisa que eu diria é: você tem que ter uma cultura de inovação, permitindo que as pessoas abrindo espaço para que as pessoas errem. Certo? Segundo, a gente vê muitas vezes o pessoal montando um comitê de inovação e parece que esse comitê de inovação fica sendo responsável por inovar, a bala de prata da empresa, e que só eles possam inovar. Não façam isso, né? Um comitê de inovação, ele é interessante quando ele busca entender qual que é a melhor forma de toda a empresa inovar e não eles serem um grupo inovador. Então, não construa um comitê para que ele seja um grupo inovador, mas sim para que ele consiga garantir, por exemplo, o apoio dos C-Levels para a inovação, certo? E garantir processos de inovação, tanto internas quanto inovação aberta, trazendo players de mercado para ajudar na sua inovação, não só tentando fazer inovação dentro de casa, porque ela é cara, certo? E às vezes a inovação não é a melhor estratégia, porque ela exige muito investimento, mas você tem outras estratégias de inovação, como a própria inovação aberta, onde seu investimento é menor. Você tem alternativas de investimento em inovação. E aí, junto a isso, eu coloco a IA. A IA, o Hyper Automation, são tecnologias que podem te auxiliar a inovar, né? Não adianta você usar a inteligência artificial e o Hyper Automation só para falar que você está usando, se no final das contas você não gera nota fiscal. Se isso não entra de alguma forma para você como redução de custo, certo? Ou aumento de faturamento, ou aumento Margem. hã? Margem. Margem, ou pensando no capitalismo consciente como alguma forma de você atender os seus stakeholders. Então, a inovação, que é a inovação mesmo, ela gera algum tipo de resultado no final, né? Muita gente brinca que o resultado é a nota fiscal, mas não é só a nota fiscal, né? Mais uma vez, você tem que dar atenção nos seus stakeholders, você tem que dar atenção ao seu custo, né? Redução de custo, aumento de margem, sim, a geração de nota fiscal, entre outras coisas. Então, a inovação ela tem que ser objetivada, ela tem que ter um final. E esse final tem que gerar alguma coisa. Senão é só uma invenção, não é uma inovação. Acho que só pegando o final desse gancho, né? Quando a gente olha para a inovação, a empresa que não começou a inovação ainda está muito atrasada. E ao olhar a inovação, tem que olhar do ponto de vista de como o seu cliente final consome o seu produto. Acho que a gente tem notado uma mudança do comportamento das pessoas que consomem. Então, se você não tiver a jornada do cliente muito bem desenhada e entender como seus usuários, seus consumidores utilizam o seu produto ou compram o seu produto, você já vai estar bem defasado. Certeza. E a outra parte da pergunta aqui, falando que há resistências, né, do uso de IA, que vai reduzir o emprego, coisa e tal. Esse é um desafio a ser vencido por todos nós. Eu acho que nessa jornada, muitos grupos de discussões relacionadas à ética, relacionada ao trabalho, relacionado ao melhor uso de IA vão surgir. Muitas leis ainda e regulamentações vão acabar sendo criadas, não temos dúvida disso, é necessário, é preciso. A mídia não ajuda muito. Ontem, coincidentemente, ontem, no final do dia, eu estava assistindo um seriado de TV americana, no qual ele falava justamente de um caso onde um engenheiro de software desenvolveu uma IA que roubava o trabalho dos próprios engenheiros de software. Houve uma demissão em massa de mais de 200 pessoas acontecendo, e isso é desinformação, né? Então, um outro passo importante é a informação. A gente entender o que é a IA aplicada ao seu negócio e que isso seja de fato informado,
trabalhado, conscientizado, estudado dentro da sua organização. Então, a informação ela tem que estar bastante aberta para que não haja dúvidas. E a IA por si só ela vai ser muito usada agora nesses próximos 2 anos, né? A gente sabe que isso vai acabar acontecendo e a realidade vai mudando do conhecimento das pessoas. E isso vai se tornando mais realidade para elas e o conhecimento acaba vindo de alguma forma. Mas como empresa, eu acho que é importante o RH garantir isso, não só como cultura ou como treinamento também, treinamento com forma de inserir a cultura dentro das organizações sobre quais são os impactos do uso da IA no seu negócio e como que isso vai impactar a vida de todo mundo. Eu acho, só complementando, eu acho que é natural e cada negócio tem um contexto diferente, e isso gera mais ou menos receios dentro da própria organização em relação à inovação como um todo, e em relação à IA. Mas, dependendo do contexto, a gente pode lembrar que quando o computador se popularizou, e aí todas as empresas trouxeram o computador para dentro dos escritórios, isso gerou muita dúvida também, né? Olha, aquela máquina vai substituir meu trabalho, porque eu estou ali batendo um carimbo, estou ali fazendo alguma coisa no livro e etc. E a gente viu que as coisas, em passar do tempo, as pessoas incorporaram o computador nas suas rotinas de trabalho, né? Pensando muito em centros de serviços compartilhados, etc. E aí eu acho que tem esse, como o Marcos pontuou, essa de trazer à tona esse tipo de discussão, e é um trabalho da empresa como um todo, de fazer as pessoas entenderem que a IA vai permitir com que elas façam um trabalho que é mais rápido, com mais eficiência, com menos erro, para que elas foquem energia em coisas que a IA não vai solucionar, né? É o que todo mundo está falando, é um pouco clichê essa frase, mas ela é diária, né? Tem um trabalho pesado dentro das organizações de educação, de preparação, de treinamento, para que a gente consiga evoluir. A questão é que a gente não vai ter mais o tempo que a gente tinha antes. Isso, a IA já é uma realidade, isso vai ser trazido para as organizações muito rápido, então a gente precisa trabalhar para trazer essa tranquilidade e deixar todo mundo aberto à inovação, seja ela com IA ou não, né? Pegando aqui uma outra questão, que acho que encaixa muito bem com essa discussão que a gente acabou de fazer, é como podemos garantir que as soluções permaneçam sustentáveis e estáveis a longo prazo? Não corremos o risco de gerar um problema para garantir atualizações constantes, adotando IA neste momento de corrida? Eu acho que esse não é um problema da IA, né? Esse é um problema de como você estrutura a sua arquitetura de software para atender a estratégia da empresa, né? Então, quando você pensa que uma empresa ela pode ter N estratégias de novos produtos, de aquisição de clientes, de crescimento, de diminuição de churn e assim por diante, a sua arquitetura de desenvolvimento de software, ou seja, a arquitetura do seu sistema, ela tem que estar preparada para isso. IA é mais uma coisa, né? Poderia ser blockchain, poderia ser data science, poderia ser um crawler, né? Um robô para fazer alguma coisa dentro dos seus dados. Pode ser N coisas. Então, assim, a sua arquitetura de software, ela tem que estar preparada para receber e para incorporar novas funcionalidades do seu sistema para atender os seus clientes e para atender o governo, para atender as estratégias da sua empresa, né? Então, se ela não está preparada e você se viu no momento de ter que usar IA numa arquitetura monolítica, por exemplo, ou numa arquitetura que não é tão flexível ou escalável, de fato você tem um problema, né? E aí, mais uma vez, para você contornar esse problema em curto prazo, para você entender quais os ganhos você pode ter com a IA, o RPA, eu entendo que é uma das melhores alternativas, não é a única, mas é uma das melhores alternativas, porque você consegue integrar sistemas pela tela, você consegue pela interface. A maior parte dos RPAs, agora, como o Romão já disse anteriormente, já vem com vários conectores prontos para os principais sistemas que a gente tem disponível no mercado. A gente faz a integração também por trás, por banco de dados, por própria API e assim por diante, né? Com a solução de RPA. Mas diria, o mais correto a longo prazo, em termos de escala, segurança,
e ser sustentável, é, de fato, você reestruturar a sua arquitetura de software, né? Para que você consiga ser flexível, né? Por exemplo, com o uso de microserviços, que você consegue, de uma forma mais tranquila ali, acoplar e deacoplar módulos, né? De forma coesa, com baixo acoplamento, baixa complexidade de acoplamento e assim por diante. E outro ponto que eu acho que faz sentido aqui, Marcos, é a questão de governança. Eu acho que a governança ela é importante. Quando a gente fala governança, às vezes dá a impressão de ser algo que exige muito esforço, que é algo grandioso e etc. Eu acho que não, a gente tem que ter a governança adequada ao meu negócio, aos meus produtos. E aí a pessoa faz, não corremos o risco de gerar um problema para garantir atualizações constantes, adotando IA nesse momento. Eu acho que o problema maior é adotar ela em outro momento. Ah, E aí você já perdeu esse momento de experimentação. Como o Marcos pontuou numa outra resposta, a gente tem que ter essa cultura de experimentação, porque a gente vai errar, né? Então a gente sabe que a gente vai errar. A empresa tem que estar preparada para fazer pequenos ciclos de experimentação para monitorar, avaliar, ver o que acertei, o que eu errei e fazer uma nova iteração para ir acertando. E eu acho que a IA não tem outra maneira de você adotar ela no seu negócio a não ser fazendo isso. Porque se você deixar para fazer isso o ano que vem, porque os modelos estarão mais estáveis, você ainda vai ter um ciclo de experimentação para ver o que dá certo, o que não dá certo no seu contexto, que as outras empresas, os outros concorrentes já tiveram. Então, é claro que a versão, então, falando aí de APIs mais populares, né? Eu tenho a versão 3.5 do ChatGPT, eu tenho a 4, eu tenho outras versões que que são pagas, etc. Elas estão evoluindo constantemente. Eu vou usar o ChatGPT, eu vou usar o Gemini, tem produtos surgindo todos os dias no mercado. E aí a governança ela pode trazer, você vai monitorar, você vai entender o que você está usando, ter uma rastreabilidade, olha, eu vou experimentar com essa versão. Amanhã terá outra? Mas se eu não terminei meu experimento, eu não vou trazer outra versão aqui para experimentar. Eu vou entender isso e aí um próximo experimento eu uso uma versão mais avançada de uma IA generativa, por exemplo, né? Então, eu acho que tem que fazer agora, você tem um nível, é importante implantar um nível de governança mínimo para você ter a rastreabilidade, entender o que você está usando, monitorar os resultados, e começar esse ciclo de experimentação. Você não vai implementar isso na empresa inteira, você vai implementar em pequenos grupos, em pequenos processos, em coisas bem pontuais, mas eu acho que o risco é muito maior de deixar para fazer isso quando ela estiver estável, porque a evolução vai ser muito constante, vai ser quase que diária, e você já tendo superado alguns desafios iniciais, eu acho que tende a ser mais adequada. É difícil a gente falar, né? Ser tão categórico nesse ponto de falar que tem que ser agora, mas tende a ser melhor agora do que no futuro, porque você já erra agora, você já experimenta agora, e você vai evoluindo isso junto com a evolução da tecnologia. fazendo um paralelo com um ditado, as pessoas falam, e se eu investir em treinamento para esse funcionário e ele for embora? Mas e se você não investir e ele ficar? Ele ficar, Qual é o custo da incompetência? E aí, do mesmo lado da adoção de tecnologias que facilitam as vidas da empresa ou geram vantagens competitivas. E se você não começar agora? E se você esperar? Ou seja, qual o tempo você está perdendo em relação à sua concorrência? Exatamente. E reforçando, há estratégias, há formas, né, que inclusive nós podemos apoiar, de você conseguir fazer isso com investimento controlado, um risco baixo, seguro, com visibilidade de ROI, com risco baixo, volto a enfatizar, né, sem se expor a uma estratégia de inovação de alto investimento, Exato. certo? Então, a depender de por onde você quer caminhar dentro da sua empresa, há soluções que nós podemos apoiar, né? Então, a gente tem cases aqui de empresas que há 3 anos atrás já viram esse movimento de inteligência artificial e data science e investiram forte na reestruturação arquitetônica do seu sistema, certo? E na implantação de data science, crawlers e inteligência artificial, e hoje eles conseguiram mais de 12 vezes aumento de faturamento, e uma progressão de margem também bastante satisfatória, né? Com alto investimento, tô falando de investimento de mais de milhões de dólares para a gente conseguir fazer isso em mais de 3 anos, certo? E a gente tem cases de empresas mais conservadoras na inovação, mas ainda assim entendendo a necessidade do momento da IA, por exemplo,
que entraram para fazer com centenas de milhares de reais de investimento, ou seja, um investimento baixo, com um retorno em menos de um ano de mais de 3 vezes o investimento. Ou seja, seguro, curto, rápido, ótimo para experimentar, ótimo para provar o conceito, para você conseguir então expandir junto à sua diretoria, junto ao seu conselho, junto à sua estratégia de empresa, por onde caminhar com inteligência artificial, inovação, hyperautomation e data science e outras tecnologias disruptivas como essas. E aí, acho que pegando o gancho nessa questão, nosso tempo está quase acabando, mas vamos tentar responder mais algumas questões aqui. Como podemos aplicar a IA dentro do nosso produto quando se tem pouco tempo e pouco braço para o desenvolvimento? É, acho que eu começar selecionando uma consultoria que te dê o apoio necessário para isso, né? A escalabilidade, às vezes, interna é complicada, porque você tem número de headcount, às vezes, limitado, ou, dependendo da sua empresa, até um budget limitado, mas acho que uma consultoria que tem uma certa vivência nisso consegue te auxiliar nesse primeiro passo. Com certeza. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mais Uhum. uma vez, não tem a receita pronta, mas a gente entende, por exemplo, que um trabalho de design de serviço, entendendo a jornada do seu cliente dentro do seu produto, e aí, por meio desse entendimento, a gente conseguir selecionar com técnicas que são feitas para isso. Selecionar qual que é o 20% do seu processo, que te dá 80% de ganho ao aplicar tecnologias disruptivas como a inteligência artificial. E ali a gente entender qual que é o menor investimento possível para te trazer esses 80%, eu acho que é o melhor caminho, né? Então, você realmente conseguir fazer um estudo de design de serviço. Aqui na Monitor a gente tem esse produto, né? Que a gente chama de Divergence, que é um produto que a gente aplica no mundo inteiro via Marlabs, com Monitor e agora com a Ambridge, foi a nossa nova aquisição em Data Science e Inteligência Artificial. E por meio disso a gente consegue entender onde você vai ter o maior ganho com o menor investimento e com a melhor tecnologia. Acho que é a pergunta da produção, né? É, é, Pulando aqui para nossas últimas questões, eu só para não deixar pegar algumas aqui. Então, tem uma pessoa que entrou em contato falando que está fazendo uma pesquisa. Então, eu vou pedir para entrar em contato com a gente nos nossos e-mails. Nós não sabemos quem é você, porque as questões foram enviadas de forma anônima, mas entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em colaborar, em trocar uma ideia. E tem uma outra questão que existe algum exemplo de hyperautomation para correção de vulnerabilidades em aplicações? Exemplo, libs de terceiros que precisam ser atualizadas. Eu acho que esse é um ótimo tópico para a gente responder amanhã no nosso evento, que ele é mais a parte técnica. Então, eu vou pegar essa resposta para responder amanhã, se a pessoa aí me permite, e vou trazer, então, essa última questão para a gente encerrar, que é, o Romão falou sobre POC sem investimento. Pode explicar melhor como funciona? Eu acho que começa pela intenção do cliente fazer, né? Se a intenção é real e ele entende que ele é necessário, né? O que que a gente evita geralmente? A gente evita tentar convencer o cliente de que é necessário. Isso, ele tem que sentir que a necessidade existe, para a gente aplicar tempo e dinheiro do nosso lado, com recursos que são extremamente caros, muitas vezes, para criar uma prova de conceito ou criar um MVP. Acho que se o cliente já souber o que ele quer, ele entender que ele tem uma dor, eu acho que a gente consegue ajudar. Não é sempre que a gente consegue fazer uma POC sem custo, né? Porque a gente demanda recursos do nosso lado, a gente demanda tempo, mas em grande parte do caso, se o cliente tem uma real intenção, a gente consegue determinar critérios de sucesso dessa POC, é dizer, vai ser um projeto que, se eu alcançar determinado objetivo, ambos consideram como um sucesso, então a gente torna isso um projeto try and buy, né? Ou seja, eu dou o primeiro passo, te ajudo, mostro que funciona, e do seu lado você mostra a intenção de compra que, baseado no sucesso disso, o processo segue para uma produção, e aí a gente segue com o projeto em ongoing. Exatamente. Nós somos uma empresa que a gente busca sempre agregar valor ao negócio do nosso cliente. Se a gente visualiza que é impossível agregar o valor por meio daquilo que nós conseguimos fazer, a gente não vai fazer, né? Então, a ideia sempre, quando a gente fala de POC sem custo, é porque a gente consegue identificar, por meio das nossas tecnologias, das nossas técnicas, que
se a gente aplicar aquele desenvolvimento naquele processo dessa forma, pela nossa experiência, a gente sabe que vai dar certo. É. E como a gente sabe que vai dar certo, o que a gente faz é um try and buy. Né? Então a gente faz uma POC, tipo, olha, a gente desenvolve esse pedaço desse processo, que ele é o suficiente para te mostrar que você vai ter o retorno em X tempo. Né? E se ele te der o retorno em X tempo, a gente conseguir provar, então você procede com a compra da consultoria, e aí isso alimenta a sua vontade de continuar adquirindo serviços nossos, que basicamente é de agregar valor ao seu negócio, aumentando receita, diminuindo o custo, aumentando margem, atendendo stakeholders de forma geral do seu business. Então, a gente sabe que a gente consegue fazer isso quando a gente consegue entrar no processo, estudar com as nossas técnicas, e aí sim, então, vem a ideia de fazer uma POC, um try and buy, buscando sempre ter certeza, na medida do possível, de que aquele desenvolvimento vai agregar valor para o nosso cliente. E da parte técnica, eu percebo que esse tipo de estratégia, quando a gente faz um try and buy, ajuda muito os nossos clientes a romper alguma barreira interna de adoção de determinadas tecnologias, como Exato. Hyperautomation. Então, às vezes, a TI quer trazer a Hyperautomation, mas tem alguma área que é um pouco mais cética ou não quer fazer o investimento. Então, a gente consegue provar, né, que vai dar certo, e romper junto com os nossos clientes algumas barreiras internas, e então partir para uma jornada de hyperautomação que a gente tem visto aí dos nossos clientes, que traz muito retorno e que traz inovação para o dia a dia da empresa em alguns setores que são carentes disso, né? É isso. Bom, acho que, por Eu só ia favor. comentar, para aquela pergunta sobre contas a pagar e receber, se o Cezinha quiser colocar meu e-mail no chat, a pessoa também pode Ótimo. mandar um e-mail com mais detalhes e aí a gente faz um workshop voltado exatamente a essa área. Eu posso mandar um e-mail, a gente tem mais de 800 estudos de caso de possibilidades de automação. Né? Então, quem se interessar, a gente pode mandar esse PDF. Ali você tem de cada área específica quais são os principais potenciais de automação dentro de cada uma delas. Então, fica aí o convite. Quem se interessar, a gente pode enviar o PDF. Perfeito. Eu aproveito para dizer como as perguntas foram todas anônimas, mas caso vocês tenham outras questões ou queiram falar especificamente com o Romão ou com o Marcos Chiodi, envie o e-mail nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, aí vocês encontram uma forma de entrar em contato conosco e nós vamos ter o maior prazer em continuar essa conversa e fazer negócios, né? Então, aproveito para agradecer o Marcelo Romão, o Marcos Chiodi, o André não pode estar aqui conosco, que falou bastante do case da 360, mas caso tenham dúvidas sobre esse case, também entre em contato. E eu aguardo todos vocês amanhã para a gente continuar esse papo, falando um pouco mais da parte técnica. Obrigada pelas questões e contem com a Monitora, com a Marlabs, para fazermos bons negócios e fazer com que a Hyper Automation seja uma realidade no negócio de vocês. Maravilha.